Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer que é um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. Para mim sempre é um motivo de muita alegria ser instrumento de Deus. Eu agradeço ao meu Deus, depois a pessoa do presidente, pastor José Augusto Nunes, pastor também, vice-presidente Adenil Calvete. Eles confiaram a mim para poder trazer essa palavra de estudo para os irmãos. Quero pedir para os irmãos, para que tudo que vai ser falado aqui, possa ser analisado e, se possível, colocado em prática, porque a palavra é para aquele que pratica. E é difícil, mas nós fazemos uma força e a gente consegue praticar. Amém? Que Deus possa... E isso serve, inclusive, para mim, para eu que vou ser o ministrante desse estudo. Abra comigo, querido, em nome do Senhor Jesus, livro de João. Nós temos como texto base Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 36. Eu não trouxe nenhumas folhas, porque eu tenho aqui o meu bloquinho no próprio celular. Então, eu resumi bastante aqui, que o estudo é um pouquinho grande, mas eu resumi que senão a gente ia chegar até meia-noite aqui, né? Então, a gente tem que encerrar no tempo certo, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João é o texto base, tá, querido? Não é que a gente vai parar só nele, mas é um texto base. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. O tema, eu quero estar lembrando para os amados irmãos do estudo, é como vencer a escravidão e se tornar livre. Eu sempre gosto de pedir para a igreja repetir comigo. Então, primeiro eu vou falando por partes, e aí os irmãos vão repetindo em nome de Jesus, ok? Como vencer a escravidão e se tornar livre. Amém? Livro de João, capítulo 8, versículo de número 36, texto base para nós nessa noite, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podeis sentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse tema aqui, quando o pastor perguntou qual era o tema que eu ia trazer para a amada igreja, eu até brinquei com o Wagner, eu falei, rapaz, eu tenho que escolher um tema lá, propício, porque pela misericórdia de Deus, Deus me deu, assim, a graça de escrever algumas coisas. E eu tenho muitas coisas escritas no meu computador. Aí eu falei, poxa, me dá só um tempinho para eu escolher o tema certo. E aí, pela misericórdia do Senhor, eu senti de Deus de trazer esse tema para a amada igreja hoje. E estou muito feliz. Quero também aqui cumprimentar os amados que estão online, que vocês também possam estar recebendo em suas casas, aonde você estiver no seu trabalho. Amém? Queridos, nós vamos ver aqui nesse texto sagrado, através do evangelista, alguma coisa falando sobre liberdade. Liberdade é algo que nós pregamos, mas que nós precisamos vivenciar nos dias atuais. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, que na minha opinião é um ícone dentro da Bíblia para falar acerca também de liberdade, ele vai começando, querido, o texto lá no livro de Romanos, capítulo número 3, versículo 23, dessa forma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos ver aqui, querido, o apóstolo passando uma terminologia de uma totalidade, tendo em vista que nós sabemos que Deus criou o homem um ser totalmente livre. Interessante esse negócio. Deus não criou ninguém para ser preso, né, pastor Miquel? Deus não criou ninguém para ficar dentro de quatro paredes, enjaulado. Deus criou o homem um ser livre. E o apóstolo Paulo fala então que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está fazendo, sabe o quê? Ele está falando que o homem tão somente perdeu a liberdade dele, né? Sabemos muito bem que no início das criações de Deus, Deus começa criando os céus, a terra, depois o firmamento. Ele cria os animais, os seres viventes.
tanto terrestre também como marítimo. Deus vai criar todas as coisas. Mas o interessante é que vai chegar um momento que Deus olha para a criação e aí Ele fala assim, está faltando alguma coisa. Está faltando algo que eu vou colocar para poder sacramentar, para poder trazer, vamos dizer assim, alegria às minhas criações. Deus, Ele criou todas as coisas, mas faltava alguém que pudesse cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Agora você, querido, vai aprender comigo nesta noite, nós vamos aprender nessa noite, que Deus, então, Ele olha para a sua criação, Ele olha para o sol, que é o astro maior que nós temos. Deus, Ele olha também para a lua, Ele olha, querido, vamos dizer assim, para a vegetação, Ele olha para tudo, e aí Ele fala assim, mas eu preciso criar alguma coisa que tenha uma diferença, que seja a cereja do meu bolo. Deus está falando assim, eu vou criar, mas eu preciso ter uma cereja, eu preciso que as pessoas observem essa criação. Mas, antes de tudo, eu quero que as pessoas entendam, né? No futuro, que eu criei esta última criação, é porque eu tinha algo de mais valor, de mais importância nessa última criação. Deus, então, Ele olha e fala assim, agora eu vou formar alguma coisa. Tudo que Deus criou foi pela sua palavra. E haja árvore, e haja gado, e haja répteis, e haja isso, haja luminares. Deus, Ele começa a criar todas as coisas pela sua palavra. Mas quando Deus, Ele intenta em sua mente, em seu coração, criar o homem, Ele fala assim, o homem, eu vou mostrar para ele mesmo que ele é um ser diferenciado. Ele não é um animal, ele não é um astro que eu criei para colocar, para acender de manhã e para iluminar de noite. Não, eu vou criar o homem para poder cuidar de tudo aquilo que está na terra. E a Bíblia vai dizer, querido, que Deus agora, Ele olha e forma o homem do próprio pó da terra, trazendo para o homem algo tremendo. Porque a Bíblia vai dizer que Ele forma do pó, e quando Ele então acaba de formar, Ele sopra em suas narinas. Isso quer dizer, eu sempre costumo dizer essa frase, que algo que estava de dentro de Deus, sai de dentro de Deus, o ser todo-poderoso, e entra dentro do boneco chamado homem. Aqui eu quero abrir um parênteses para você nessa noite. Tudo que o inimigo quer é fazer com que você tenha uma consciência de que você não vale nada. Mas eu vim aqui aborrecer a mentalidade satânica de Satanás. Eu vim aqui dizer contra Satanás e contra aquilo que Satanás tem proposto para a humanidade, tentando deturpar a melhor criatura de Deus, a melhor formação de Deus, dizendo que o homem, ele não serve, dizendo que o homem nasceu para sofrer. Eu vim aqui aborrecer essa teoria satânica nessa noite, porque os irmãos são conhecedores da palavra. E a Bíblia vai dizer, querido, que Deus, Ele cria o homem totalmente perfeito. Algo que estava inserido em Deus, entra dentro do homem. Deus não assopra dentro das narinas, William, dentro do cachorro. Deus não assopra dentro da narina do elefante. Deus não assopra dentro da narina de qualquer outro animal. Deus vai assoprar dentro da narina do homem. O que estava de dentro de Deus, sai de dentro de Deus e é colocado uma porção dentro do homem. A Bíblia vai dizer, querido, que Deus cria o homem totalmente perfeito. Não existe nenhuma imperfeição, amado. Não existe. Mas nós sabemos, amados irmãos, que os tempos vão se passar, as coisas vão surgir no meio da humanidade. Deus, Ele vai criar o homem, e Adão, ele está se sentindo só porque ele percebe que o cachorro tem a sua cadelinha, não é isso? O elefante, né, tem ali a sua parceira, não é isso? Todo animal, ele tem o seu parceiro, a sua parceira. Deus cria macho e fêmea para os animais. E a Bíblia vai dizer que Adão, ele olha, e eu, Senhor? Eu não sou a tua cereja do bolo, eu não sou a criação mais perfeita que tu criaste,
Porque se tu confiaste tudo a mim, é porque se algo que está dentro de mim é o que saiu de ti, meu Deus, por que também eu não tenho? Aquela que pudesse estar ao meu lado, ela somente intenta, e Deus agora fala, a partir de agora, eu vou fazer de você uma pessoa não só, mas uma pessoa que tenha também alguém ao teu lado. Deus então, ele pega da costela, daquela mulher, chamada agora Eva, ele pega da costela de Adão e agora forma a mulher Eva, e Eva agora passa a ser a esposa de Adão. Ambos são perfeitos, ambos não erram, porque tudo que Deus criou é perfeito, irmãos. Se você pegar o livro de Gênesis, a partir do primeiro versículo, depois ao decorrer, querido, quando vai decorrendo o primeiro capítulo de Gênesis, você vai perceber que tudo que Deus cria é perfeito, não tem imperfeição na criação de Deus. Aqui eu quero conjecturar algo para você. Se você hoje come uma uva e você pensa que está doce, você até pensa que está doce, mas na época de Adão, a uva, querido, não tinha nenhuma margem para ser azeda. A uva era a uva mais perfeita que existia sobre aquele jardim. Se você hoje come uma manga, e aquela manga vem cheia de potássio, não é isso? Aqueles carburetos que é colocado ali dentro do Ceasa, do Irajá, e ali você vê aquela manga ali azeda. Naquela época eu quero estar aqui conjecturando para você, meu amado, que Deus, ele não tinha uma manga azeda. A manga era a manga mais especial que Deus criou para Adão. A Bíblia vai dizer, querido, que Deus então cria tudo perfeito. E não seria diferente com a criação Adão e Eva. Tudo foi criado perfeito. Mas, amados irmãos, o tema do estudo desta noite, que nós trazemos para a igreja, como vencer a escravidão e se tornar livre. Como que se desencadeou o processo da escravidão no meio da humanidade? Você já parou para entender esse negócio? Você já parou para tentar entender o que significa isso? Por que nós somos pessoas vulneráveis, pessoas que estamos sujeitos a errar, porque nós temos tendência? Por que aconteceu? Isso vai acontecer, querido, quando Lúcifer, ele vai tentar ambicionar o trono de Deus. A Bíblia vai dizer que o próprio Lúcifer era um ser muito perfeito. Mas a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que ele vai tentar alcançar algo que não é dele. Lúcifer vai tentar alcançar algo que não estava proposto para ele. E a história bíblica vai dizer que por ele almejar sentar acima das estrelas no trono de Deus, Deus então vai tirar ele do céu. Deus vai expulsar ele do céu. E o interessante é que agora ele ser corrompido, ele vai se tornar um ser totalmente corrompido, e agora Lúcifer então, ele vai cair na terra. E ele vai cair nessa esfera aqui, querido, que na verdade ele está numa esfera terrestre, mas sobretudo ele está nos ares, ele está procurando coisas para poder fazer, para poder atrapalhar a vida da humanidade. E quando então, querido, o Lúcifer, ele vem com seus anjos decaídos, chamados de demônios, nós vamos ver que ele olha para a melhor criação de Deus, a criação que Deus criara para poder se alegrar. A história no livro de Gênesis vai dizer, amados irmãos, que toda vez que Deus chegava perto de Adão, ao cair da tarde, Deus falava: Adão, como é que você está, meu filho? Foi bom hoje o teu dia? Que coisa maravilhosa. Já pensou, Wagner? Deus olha para você e fala assim: Wagner, como é que foi teu dia hoje, meu filho? Como é que foi teu trabalho? Senhor, foi muito bom. Mas era o próprio Deus falando com o homem. É como se você estivesse aqui, ó. Como eu estou falando contigo, era Deus falando com Adão. E a Bíblia vai dizer que ele tinha comunhão. Deus criou o homem para ter comunhão com ele, querido. Tudo que o inimigo quer de nossas almas é fazer com que você perca a comunhão com Deus. Tudo que o inimigo de nossas almas quer é fazer com que a igreja perca a unidade dele para com Deus. E a Bíblia vai dizer então que agora Satanás, na pessoa e na presença da serpente, ela vai ludibriar, vai enganar, vai mentir para Eva. Porque Deus deixa aqui uma sentença para Adão. Deus deixa algo que está
bem definido para Adão. Adão, tá vendo essa fruta aqui, meu filho? Tu gosta dela, né, Adão? Eu já vi você comendo essa fruta. Perfeito, Senhor. Ela não tem imperfeição, ela é perfeita, ela é doce. É maravilhosa. Perfeito, meu filho, todas essas árvores do jardim, eu criei esse jardim para ti, Adão. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que ele cria Adão, e daqui a pouco forma Eva e coloca ele para poder lavrar a terra. Isso quer dizer cuidar da terra. E ali tudo que tinha era bom, e Deus fala assim, ó, de todas as árvores que estão no jardim, você está disponível por mim, Adão, para comer. Mas você está vendo ali, meu filho, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode nem somente tocar. Porque no dia que você tocar, ou intentar, ou comer daquela árvore, certamente morrerás. Eu costumo dizer, querido, às vezes eu ministro palavra em algum lugar, eu sempre falo que nós, seres humanos, nós somos realmente o Adão que pecou lá no Jardim do Éden. Nós não somos diferentes de Adão, não, irmãos. Nós somos o Adão, porque nós somos da geração, nós somos descendência adâmica. O Adão era eu, o Adão era você, o Adão éramos nós, queridos. Porque vamos trazer um exemplo para você entender esse negócio. Quando você fala para uma criança, meu filho, não coloca a mão ali que você vai tomar um choque. O que ela faz? A primeira coisa é ela colocar a mão ali para ver se realmente ela vai tomar um choque. Sabe o que significa isso? É a curiosidade que o homem tem de querer tocar em algo que Deus não mandou ele tocar. A Bíblia vai dizer então que agora a Eva, ela vai ser persuadida, ela vai ser enganada por aquela serpente. E ao ser enganada pela serpente, sabe o que vai acontecer? A história bíblica vai dizer que ela come do fruto e ainda vai franquear esse fruto para o seu esposo, seu marido Adão. E agora os seus olhos são abertos. Nós podemos aqui estar, irmãos, dizendo para vocês que tudo na vida tem um início. Você um dia foi criança. Você um dia foi um feto. Você nasceu dentro de um ventre humano e hoje você está estabelecido como uma pessoa. Uns com 30, outros com 20, outros com 40, com 50. Tem pessoas que chegam a 100 e poucos anos. Na época do passado as pessoas viviam muito. 300, 400, 500. Matusalém viveu 969 anos, quer dizer, né? Não importa a quantidade de anos, mas Deus não criou a gente para trazer limitação na nossa idade. Deus criou um ser, Adão e Eva, para ser um ser ilimitado. Um ser eterno. E a Bíblia vai dizer então, querido, que agora Satanás, ele vai entrar na mente de Eva, vai ludibriá-la, vai enganá-la, e agora vai fazer com que ela também engane o seu marido. E ambos vão perder a comunhão que tinham com Deus. Ambos vão perder essa unidade que eles tinham com Deus. Deus tinha uma harmonia com Adão. Deus tinha uma harmonia com Eva. Mas o fato deles desobedecerem foi a causa maior, de eles transgredirem e serem separados desse grande Deus Todo-Poderoso pelo qual hoje nós servimos. A Bíblia vai dizer então, queridos irmãos, foi isso que aconteceu com Lúcifer. Ele tinha liberdade. Você sabia que Lúcifer, ele tinha total liberdade, irmãos, ele podia adorar no trono de Deus. Imagina, irmãos, um anjo que atendia o próprio Deus tete a tete. Já pensou isso? Ele andava, irmãos, ali do ladinho de Deus, atendia. Senhor, tu quer que eu faça o que para ti, Senhor? Meu filho, faz hoje isso aqui. E ele atendia. De repente, agora, de um ser livre, agora ele passa a desencadear o processo da escravidão. Começa, irmão, quando sai de lá do céu e quando ele cai aqui na terra. Vai começar o processo da escravidão na raça humana. Deus não criou ninguém para ser escravo, querido. Você não vai ver na Bíblia Deus apontando um texto dele, dizendo que ele quer fazer alguém escravo, não. Você não vai ver. Deus não quer ver ninguém sofrer, mas o processo da escravidão, o processo da prisão, vai começar na pessoa de Lúcifer. Lúcifer então vem,
E ele fala, quer saber de uma coisa? Se eu estou sentenciado a ser prisioneiro, se eu estou sentenciado pelo Criador a ser uma pessoa que vou sofrer as consequências do meu erro, eu vou levar muita gente comigo agora. Essa é a consequência daqueles que desobedecem a Deus. A Bíblia vai dizer, querido, preste atenção, olha só que coisa tremenda. Perceba que tudo que Satanás perdeu, ele quer que todos os homens também percam. Já parou para analisar esse negócio? Livro de Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 8. Olha só o que diz o texto sagrado, querido. Presta atenção. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E pôs ali um homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos lá um pouquinho lá para o 14. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Esta é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. É a primeira vez que você vai ver Deus falando sobre liberdade. Deus falou assim, Adão, Eva, vocês vão ter livre arbítrio para poder cuidar disso aqui. Agora, entenda bem uma coisa. Toda liberdade, ela tem um preço da responsabilidade. Se nós estamos ou não obedecendo àquele que nos outorgou para alguma responsabilidade pela qual Deus quer de nós. O fato de nós termos o livre-arbítrio, irmão, não quer dizer que nós devemos fazer tudo, ao meu ponto de vista, da forma como eu penso que está certo, não. Se Deus me colocou limites para mim, eu tenho que exercer aquele limite. É isso que aconteceu com Lúcifer. Deus deu uma regra para Lúcifer. Olha, meu filho, você é credor. Você não pode querer intentar. E se você intentou, a partir de agora você vai ser lançado. Você vai ser lançado lá para baixo, porque aqui não é mais moradia para você. E tudo aquilo que Satanás então perdeu, que era a sua essência de liberdade, ele vai então para o Éden. E Deus está falando que tudo que Adão e Eva têm era para eles viver livremente, irmão. Não é ter nenhum tipo de peso de responsabilidade em termos de prisão, mas para que eles pudessem atentar também, porque se Deus ordenou alguma coisa, era necessário que eles obedecessem, porque foi Deus que determinou tal coisa. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que Satanás, por ficar insatisfeito, agora ele vai intentar enganar e vai tentar trazer o sistema escravagista que nós conhecemos muito bem. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós sabemos que existia uma princesa chamada Isabel, e ela trouxe a lei para o Brasil, não é isso? E tornou-se as pessoas, de certa forma, entre aspas, atenta para isso aqui, livres. Porque, na verdade, querido, a liberdade, ela não consiste em cadeias externas. A verdadeira liberdade, ela consiste em cadeias internas. E Satanás, querido, então, sempre, desde o início da humanidade, quando ele, então, agora, vê Eva sendo enganada, e levando o seu marido, o seu esposo também a ser enganado, e perder a comunhão da liberdade que tinha para com Deus, agora Satanás vai trazer sentenças desfavoráveis, porque todo escravo, ele tem uma sentença desfavorável. Lembra lá do povo do Egito? A Bíblia vai dizer, querido, que o povo desobedecer a Deus. O novo faraó que vem no Egito não é o mesmo faraó que estava na época de José. Agora esse novo faraó, ele fala assim, olha, esse povo está crescendo por demais. Vamos colocar eles como escravos na nossa terra, porque se eles não forem escravos, eles vão dominar o Egito. E a Bíblia vai dizer, querido, que agora eles vão ser escravos por 430 anos, sentença desfavorável. Mas também desobedeceram a Deus, também irritaram a Deus, machucaram a santidade de Deus. A Bíblia vai dizer então, querido, que agora o povo vai ser escravizado. No meu ponto de vista, querido, a escravidão, preste atenção para isso aqui, é acompanhada de uma vulnerabilidade, de uma mente pobre e sem perspectiva de melhoria no meio de uma sociedade sem rumos. A pergunta que não quer calar, será que ainda existe escravidão nesse mundo? Será que ainda existe escravidão nesse mundo?
Você já parou para perguntar para você mesmo, será que existe escravidão? Eu posso te responder com toda a convicção. E como existe escravidão nesse mundo, irmãos? Como que tem escravidão nesse mundo? Mas tem muita escravidão. A pior escravidão que foi, querido, trazida através de Satanás, foi a escravidão do ódio. Deus, Ele não odeia a humanidade. Deus, Ele até se ira com a humanidade. Quem odeia um ao outro, quem odeia alguém é Satanás, e também as pessoas que se odeiam mutuamente um ao outro. Deus, Ele abomina o ódio, querido. Deus, Ele de certa forma, Ele sempre lutou contra o ódio, porque o ódio é a arma que Satanás encontrou para poder acabar com a raça humana. Nós vamos ver aqui alguns versículos para você entender esse negócio. Deus sempre esteve atento para não permitir que as pessoas odiassem umas às outras. E nós vamos ver aqui, querido, presta atenção, através de alguns textos que traz na Bíblia sobre o ódio. E Deus está mostrando para nós aqui, querido, que é necessário, que nós precisamos administrar bem esse negócio, porque às vezes, irmão, não é porque nós somos cristãos, é que nós estamos isentos de ter ou de carregar o ódio dentro de nós. Pelo contrário, às vezes, irmãos, nós estamos no contexto igreja, e se nós não atentarmos, sem querer, nós podemos estar odiando um dos nossos irmãos, e a gente não está nem sentindo esse negócio. Olha só o que o texto sagrado diz, presta atenção. Deus vai falar aqui várias coisas. Olha só sobre o ódio, presta atenção. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Salomão falando que é melhor ter uma vida simplória, mas com amor, do que eu ter fartura na minha casa, odiando de repente um parente, odiando alguém que está sentado do meu lado. E não tem pessoas assim dentro do trabalho? Eu estou comendo do lado desse camarada, mas eu não gosto dele. Eu não fui com a cara dessa moça. Pessoas que nos odeiam por pouca coisa, irmãos. Aí Salomão está falando assim, olha, é melhor eu comer verduras com amor do que eu ter um boi, um assado aqui na minha mesa com ódio, com rancor, com ira. Que coisa terrível, querido. Agora presta atenção, amado, o que Jesus, Ele falou nos evangelhos. Olha só o que Jesus falou nos evangelhos. Presta atenção. Jesus, Ele falou, querido, sobre as pessoas que odiavam as outras. Olha só, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltrata. O mundo que nós vivemos, irmão, é um mundo de ódio. O mundo que nós estamos inseridos, chamado-se século 21, é um mundo, irmão, onde o contexto é um mundo de ódio, de rancor. As pessoas querem o nosso mal, amados, mas isso não pode estar dentro da igreja. Tem pessoas, irmãos, que falam assim, eu não vou com a cara dessa pessoa. Essa frase é lá para o mundo, irmãos. Essa frase não pode entrar na nossa igreja, não. No dia que essa frase entrar na nossa igreja, você e eu, nós precisamos rever os nossos conceitos. É uma forma de prisão, é uma forma de escravidão, querido. Tem pessoas que ainda não conseguiram se libertar dessa escravidão. Estão escravos do ódio. Ela fala assim, não adianta, eu não vou com a cara dele e eu vou morrer assim, eu não vou com a cara dele. Um dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa que falou assim, ó, que foi evangelizar uma pessoa no hospital perto da morte. E ela falou assim, rapaz, eu vim aqui enviado por Deus, e é necessário que você perdoa o fulano. Sabe quem falou? Eu vou morrer nesse leito, mas ele eu não perdoo. E não perdoou mesmo não. Aí eu faço uma pergunta introspectiva, uma pergunta que você responde para você mesmo, você não precisa responder com um tom alto. Será que essa pessoa foi para o céu? Uma pessoa, né, pastor José, que carrega um ódio, que carrega um rancor, a gente sempre vê o nosso pastor presidente falando assim, irmão, eu não odeio ninguém não, eu amo todo mundo, isso é bonito, irmãos. E a gente sabe que ele demonstra isso. Não é somente falar, o pastor também, Ademil Calvete, eles não somente falam, mas eles demonstram o amor por nós, aqui que somos obreiros, que estamos aqui na mesma bancada, querido. Nós sentimos que aqui ninguém é melhor do que ninguém, que no dia que se tiver esse sentimento, nós não podemos ter
sentimento faccioso no meio da igreja. Não pode existir isso, irmãos. Não pode existir um sentimento, querido. Ai, meu Deus, o irmão trouxe uma palavra melhor do que a minha. Ou então, é aquele irmão que vai trazer a palavra, não vou nem assistir. Querido, não pode existir isso no nosso meio, amado. Este sentimento veio através de Satanás, mas aqui ele perde a vez. Deus, ele tem proposta de amor para a igreja. Se alguém ainda está sendo escravizado, ou se vem de vez em quando esse sentimento faccioso em seu coração, querido, trata, hoje é o dia do tratamento da tua alma. Eu preciso deixar um pedacinho para falar da alma, irmãos. É que eu falei que o estudo ele é muito grande. Eu fico preocupado aqui de não passar, eu não posso passar do horário não, mas eu preciso bater na questão da alma, que é o problema do século 21 de hoje. Mas eu tenho que dar essa entrada aqui para vocês entenderem como que aconteceu e como surgiu a escravidão no meio da humanidade. A Bíblia vai dizer, querido, olha só, alguns sentimentos e obras que Paulo vai ensinar à igreja de Cristo. Carta de Paulo, melhor, epístola de Paulo, no Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. Olha o que Paulo fala para nós. Ora, as obras da carne são... Vê se alguma coisa que vai ser citada aqui, você está inserido. Eu quero acreditar que ninguém vai estar inserido nesse negócio aqui. Amém? Eu quero acreditar que ninguém vai estar inserido nesse negócio. E se tiver, Deus está aqui para limpar o teu coração nessa noite. Deus está aqui para limpar o meu coração, querido. Deus está aqui para limpar o coração da igreja. Porque lá no céu, aonde o diabo tentou nos desvirtuar, querido, quando ele veio com a proposta dele de tentar ludibriar Eva e conseguiu, de tentar enganar Adão e conseguiu, e tentar enganar a igreja, mas Deus pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui preparado e totalmente preparado para ouvir essa proposta de Deus, para que nosso coração seja limpo nesta noite. Olha só o que Paulo fala para nós nessa noite, irmãos. Versículo 19, capítulo 5 de Gálatas. Ora, as obras da carne são manifesta imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Esse é o versículo 19. Agora olha só o que o crente não pode ter. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, ódio. Olha o ódio aí, ó. Ó o ódio aí. Presta atenção. Os frutos da carne, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Irmão, isso aqui é muito sério. Não, eu sou da turma do pastor Miquéia, porque a turma do pastor Miquéia, eu estou bem com ele, porque ele é filho do presidente. Não, o presbítero Adilson? Não, ele é quase parente, mas ele está mais para lá do que para cá. Irmão, na igreja todo mundo é irmão. Todo mundo precisa pensar da mesma forma, amado. Se o meu amado pastor me quer sentir uma certa dor, eu tenho que me condoer com a dor dele. Se o meu irmão presbítero Adilson sentiu uma dor, eu tenho que me condoer com a dor dele. Isso quer dizer, eu preciso estar na mesma finalidade, amar a todos. Independente se um ganha bem, se o outro ganha mal, independente da cor, independente, querido, se você sabe falar, a gente vamos, eu vou continuar te amando do mesmo jeito, sabe por quê? Porque Deus, querido, Ele abomina espírito faccioso no meio do seu povo, a igreja de Cristo. Tem igrejas por aí, querido, eu quero acreditar que aqui não tem isso, e não tem mesmo, porque eu nunca vi isso, e nós precisamos ficar atentos para esse negócio, para que o espírito de facção não entre no nosso meio. Porque eu sou de A, e o outro fala, eu sou de B. Não, querido, certa ocasião alguém foi falar, olha, porque Apolo é muita coisa, porque Paulo é muita coisa. Aí ele fala assim, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo. Aí Paulo fala assim, rapaz, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Não adianta, eu plantei, Apolo regou, mas só tem um que faz dar o crescimento. Quem dá crescimento é Jesus, rapaz. Quem dá crescimento é Jesus. Paulo está ensinando a igreja, principalmente do século 21, irmãos. Que coisa linda quando a gente vê interesse de coração e harmonia no meio da igreja. Que coisa linda, irmão. Você sabia que o ímpio, quando entra dentro da igreja, ele percebe isso? Aí, ele percebe outra coisa também, tu sabia? E eu não senti muita firmeza nessa. Não estou dando um termo nessa igreja aqui não, irmão. Estou falando de qualquer igreja no mundo. Mundial, internacional, isso aqui. Sabia que o ímpio percebe assim? Rapaz, aquela igreja ali, não via muita união naquela igreja não. O ímpio! Se o ímpio consegue perceber, amado, imagina então o que Deus não consegue perceber, tendo em vista que um dos atributos de Deus é a onisciência de Deus.
Ele sabe, meu amado, se você está com interesse de coração. Ele sabe, Geraldo, se você está com interesse de coração na igreja. Ele sabe se a igreja está no mesmo sentimento, na mesma batida, na mesma pegada. É assim que a igreja tem que estar, irmão. Nós precisamos ser unidos, irmãos. Paulo ainda continua e fala: inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu vos advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui me chama a atenção, não estava nem na minha alçada a falar, mas o Espírito me tocou para falar aqui. Quando a Bíblia sempre direciona a palavra para reino, ela está falando numa totalidade de espírito. Sabe o que significa isso? Hoje eu estou aqui na igreja pela qual o pastor presidente José Augusto Nunes é o presidente dessa igreja. Amanhã, se eu estiver lá na África, lá trabalhando, missões ou outra coisa do tipo espiritual, eu vou ter a mesma união que eu tinha aqui, eu tenho que ter lá também. Eu não posso mudar, por quê? Porque para mim o fato de eu estar dentro de Austin no Brasil é o mesmo fato de eu estar dentro da África, em Moçambique, em Angola. Ah, querido, não importa, porque o reino de Deus ele é igual. O mesmo Deus que está no Japão, o mesmo Deus que está em qualquer outra parte do mundo, querido, porque o nosso Deus é um Deus de reino, e reino significa totalidade, querido. Precisamos ficar atentos a essas coisas. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Preciso correr. Vou dar uma corridinha aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O homem tem dois tipos de prisão. Eu preciso correr porque eu preciso bater lá na alma. Eu quero falar mais da alma. Do corpo eu vou falar somente um trechinho aqui. O homem, porque o tema fala sobre a questão para nós sermos libertos da escravidão. Porque fala como se tornar livre, não é isso? Dois tipos de prisões que o homem enfrenta: o do corpo e o da alma. Com a queda de Adão e Eva, foi instaurado o decreto da escravidão no meio dos povos. Sabemos que o homem não tem mais domínio em si mesmo. Antes, tinha o controle da situação, mas com a descoberta do conhecimento do bem e do mal, agora o homem perdeu o selo de pureza de Deus. Quando nasce, traz. Amém. Tá bom, pastor. Eu agradeço, tá? Amém. Ô, glória. Fazer igual o pastor Miquel. Se eu não terminar hoje, termina outro dia. O pastor Miquel Figueiredo falou, ele me ajudou aqui. É porque é muito grande o estudo. Então, por isso que eu estou dando uma corridinha. Obrigado, tá, pastor? Obrigado, pastor presidente também. Então, continuando aqui. Agora o homem perdeu o selo de pureza de Deus. Quando nasce, traz junto consigo a marca do pecado. O homem nasceu puro, irmãos. Mas devido ao pecado, agora ele vai carregar o preço do pecado. E com o pecado vem o quê? A escravidão. Querido, entenda bem o que vai ser falado aqui agora. Todo o ser humano tem um processo a ser descoberto de libertação inserido dentro dele. Todo. Paulo, vou repetir esse texto. Ele fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós ficamos marcados, querido, foi uma marca que ninguém tem como tirar da gente. Essa marca nós carregamos, infelizmente, em nosso corpo. Uma mente atrofiada é como um túnel sem luz para chegar no final. O que Deus mais quer de nós, e o que rompemos as barreiras das limitações físicas da nossa mente. O corpo aponta para o atrofiamento, porque ele é próprio. Certamente, se deixarmos ser levados pelo aprimoramento pela qual precisamos para alcançar uma maior objetividade, veremos nosso lado, nosso ideal indo pelo ralo abaixo. Portanto, cada um de nós precisamos aprender a nos libertar do ímpeto da nossa carne. Entendeu, irmãos? Cada um de nós, às vezes você pode ser um expert, sabe, Roque, em alguma área, mas tem uma área que tem dificuldade, você precisa tratar ela. É por isso que existem as especialidades na área da saúde. O bom cardiologista, ele não pode ser um bom dentista. Correto? O bom pediatra, talvez ele não vai ser uma outra pessoa que é da esfera de que cuida dos anciãos. Como é que é? Quem cuida dos anciões? Geriatra, perfeitamente. Por quê? Porque existem especialidades, amados. Na nossa vida,
Nós temos um corpo, de repente a minha mão direita é boazinha para dar a paz do Senhor, mas a minha mão esquerda não está liberta, meu irmão. Já viu alguém falando assim, ó, não mexa comigo não, porque senão se o velho homem nascer aqui, vai ficar ruim para tu, hein? Eu não estou falando para você de ímpio não, meu irmão, estou falando de crente. Quantas coisas nosso pastor presidente já não enfrentou nessa jornada dele? Quantas coisas ele já não passou? Irmão, o negócio é sério. De repente, querido, Deus está querendo tratar essa área minha e tua nessa noite. E Deus está falando, olha, é hoje que eu saro esta área. Eu vou sarar você hoje, minha filha, sabe por quê? Porque eu te amo e no céu não vai entrar de qualquer maneira. Esta área pode te levar para o abismo, hein? Mas eu vou te tratar porque eu te amo. Que coisa linda, irmãos. O negócio é sério. E aí Deus está falando conosco, irmãos. Preste atenção no que Paulo fala, eu amo as histórias de Paulo, irmão. Os escritos de Paulo, melhor dizendo. Olha só o que Paulo fala no livro de Romanos. Capítulo número 7, versículo 14 até o 20. Eu gosto de ler bastante rápido. Vamos lá. Rapidinho. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ele faz uma pergunta. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. É uma forma de apontar o teu erro. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Olha só que coisa. Perdão, irmão, eu em vez de estar lendo o 14, estou lendo o 7, perdão. É o 14 que eu tenho que ler, eu tenho que correr. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não aprovo. É isso que eu tinha que ler, perdão. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, preste atenção, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consinto realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Existe uma luta da carne contra o espírito. Paulo está nos ensinando aqui, querido, que vai ser sempre assim, não vai ser diferente. Vai ter dias, irmãos, que nós vamos vir para a igreja, e parece que a gente não está bem. Já viu, irmão? Parece que está dando alguma coisa errada. Já viu quando os fios estão trocados no carro? Pega fogo aqui, parece que é a gente, irmão. Parece que a gente não está bem naquele dia. De repente alguém nos maltratou, de repente alguém falou alguma coisa ruim com a gente, e a gente não soube administrar o problema, como o Davi era expert em administrar problema. Davi sabia administrar os problemas. Enquanto ele estava sendo perseguido por Saul, ele estava administrando um problema. Ele começava a compilar salmo. Olha, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço. É assim que nós temos que ser, querido. Nós temos que profetizar bênção na vida das pessoas, e principalmente na nossa. Mas não é assim que muitas das vezes, infelizmente, acontece. O que acontece é que às vezes nós não sabemos administrar e a gente faz coisas que a gente não quer fazer. Por quê? Porque o pecado já se tornou o Senhor da nossa vida. Aí Paulo dá uma receita do bolo, querido, para nós nessa noite. Ele fala assim, meu filho, só tem essa fórmula para poder curar esse mal. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo na carne, maldita, olha, sedenta pelo pecado, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava nos ensinando a mortificar as obras da nossa carne. Tem momento, irmão, que parece que a gente quer explodir. E a gente precisa liberar essa explosão para outras pessoas. Mas Paulo está falando que nós devemos administrar bem todas as coisas, querido. Agora falando rapidamente sobre a alma, querido, presta atenção. Olha só o que Deus vai falar um pouco sobre a alma. E depois, então, a gente termina outra vez esse estudo, irmão. Olha só que coisa interessante, querido. Presta atenção. Poderemos fazer a seguinte pergunta aos amados irmãos. Será que há possibilidade de escravizar a alma? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Respondendo, eu, Jean, sim, é possível, pelo simples fato de que a alma está interligada com a nossa mente. Vou repetir. A alma, para a psique, a psicologia, a alma e a mente são as mesmas coisas. Paulo
ele está nos ensinando, ele vai nos ensinar muito sobre isso aqui. Eu diria que uma vez alguém conseguindo subterfúgio para manipular a mente, todo o início do processo de destruição do ser num todo vai ser desenrolado. Pois preste atenção para essa frase, pois uma mente dominada é como um campo sem dono. Vou repetir, uma mente dominada, nós estamos falando de alma, psique, mente, não sou psicólogo não, irmão, mas a gente estuda um pouquinho, né, irmão? Uma mente dominada, ela é como um campo sem dono. Qualquer que se interessar pode impor as regras. Isso aqui é muito forte, irmãos. Tem pessoas, irmão, que ela não sabe administrar as suas emoções. Isso acontece no meio da igreja, irmãos. Eu já ouvi falar, irmão. Está sendo filmado. Tem coisa que a gente não pode falar, irmãos. É coisa de se assustar. A gente prefere não falar, então. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos nos atentar, porque o negócio é sério, irmãos. Dá até medo de falar certas coisas. Mas... Ô, glória, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmão, está querendo nos tratar nessa noite. Qual o tipo de sentimento que eu estou fluindo pelo meu amado irmão? Já parou para analisar isso? Vou repetir. Uma mente dominada é como um campo sem dono. Qualquer pessoa quer tomar conta daquela terra. E chega um, toma conta, e o outro é mais valente, tem mais coisas, os irmãos estão entendendo? E aí vai lá e fala assim, ó, isso aqui não é teu não, agora é meu. E o camarada toma mesmo, ele toma, no braço forte, em outro subterfúgio. Por quê? Porque aquele campo literalmente não tem dono. Então, quem chegar mais forte, mais fortalecido, com mais força, com mais palavra forte, ele toma. Assim é a mente, irmão. Tem pessoas que é levado por qualquer tipo de vento de doutrina. Hoje, ele está firme na igreja. E pasme os amados irmãos. Isso também, graças a Deus, não acontece aqui. Mas eu já conversei com pessoas que eram de outras igrejas. E essas pessoas falaram assim, olha, eu sou da igreja tal, falou teu nome, não posso citar, muito longe daqui. Mas teve um momento da minha vida que eu tive que consultar as cartas. O negócio é muito sério, irmãos. Eu estou falando para você de um evangélico. Mas eu não entendi, repita. Eu consultei as cartas para ver se aquela resposta que eu precisava. Eu falei, tu fez isso? Fiz. Eu sei que eu errei, mas eu fiz. Olha aí, uma mente dominada é como um campo sem dono. Deus está querendo fortalecer a nossa mente nessa noite. Ninguém destrói a igreja que está convicta da vitória. Ninguém pode entrar para destruir, saquear, até porque Deus ele fala, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Uma igreja bem definida, uma igreja que está convicta daquilo que Deus trouxe para a igreja, ela não é saqueada, porque quem guarda é o guarda de Israel. Davi, em certa ocasião, ele falou, olha, todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quer saber de uma coisa? Eu não quero saber se vai vir a Malequita, eu não quero saber que vai vir qualquer coisa, eu só sei que o meu Deus está me guardando. Nada e ninguém pode tomar tua mente a não ser Deus, irmão. O nosso Deus, ele é um ser tremendo e ele respeita a liberdade de escolha que você tem. Ele tem te dado o livre-arbítrio, mas ele quer que você tenha convicção também de causa, para que você não venha ser engodado novamente como Adão e Eva caíram lá no Éden. A igreja precisa estar bem estabelecida com a sua mente, querido. A psicologia é a ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e das suas interações com um ambiente físico e social. Agora presta atenção, quando uma pessoa que viveu um trauma, isso aqui é muito importante, eu preciso relatar isso. Quando uma pessoa que viveu um trauma na sua infância, não souber administrar bem essa questão, isso funcionará como uma eterna pendência, vai ficar para sempre. Se ela não souber administrar, isto é, como se fosse uma raiz de árvore que crescendo cada vez mais próximo da casa, é um exemplo, tá, irmãos? De modo que quando ela percebe que isto está lhe trazendo danos, ele para e vê que aquele sentimento do passado está causando roturas na parede da sua alma.
negócio é sério, irmãos. Pessoas traumatizadas. Não, porque aconteceu isso e isso quando era pequena. Fulano fez isso e isso comigo. Aconteceu isso e isso. Aquilo ali, se não for tratado, aquilo ali vai trazer roturas na parede. Porque a raiz, querido, ela vai infiltrando por debaixo e vai destruindo as nossas paredes. Quem já viu isso aqui? Paredes que estão rachadas, paredes que estão totalmente destruídas, porque existe uma raiz por debaixo da terra, assim também é da nossa alma, amado. Às vezes está trazendo rotura, desgaste, e muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja com 40 anos, 50 anos, 20 anos, 10 anos, 20 anos, e às vezes estão carregando os traumas do passado, e nesta noite, pela fé, Deus está sarando a tua alma nesta noite. Deus está curando você por inteiro nesta noite, meu irmão. Deus tem uma palavra profética para você. Olha, estou curando a tua alma hoje. O Satanás tentou trazer desgaste físico e mental na tua mente, dizendo que você não ia conseguir, que você ia morrer desse jeito, com raiva de alguém, com ódio de alguém. Mas nessa noite Jesus está entrando com o Espírito Santo dele dentro da minha mente, dentro da tua mente, e ele está consertando tudo que está errado na minha e na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus, ele tem o poder de trazer até coração novo. Uma certa ocasião, eu trabalhava na Fiat, até a filha do nosso pastor presidente trabalhava lá também, a Raquel, de vez em quando, até via lá na administração, era do setor de consórcio. E tinha um pastor ali, querido, que vendia doce. Né? E muito amigo meu, irmão, vendia bacon, tal, essas coisinhas assim. E ele vendia fiado, né? Crente gosta de comprar fiado, né, irmão? Mas o problema é pagar, irmão. E, graças a Deus, eu sempre paguei ele. E aí, ele vendia lá e ele parava para conversar comigo. E ele falou que, uma certa ocasião, ele estava com um problema, irmão, que ele não aguentava dar 2 passos, que ele tinha angina, um coração muito grande, e ele sentiu uma dor, um aperto no peito, e ele falou que sempre subiu no monte com muita dificuldade, mas Deus falou com ele assim, ó, sobe o monte hoje. Fez igual fez com Abraão, vai meu filho, vai para o monte, igual fez com Moisés, vai para o monte. É no monte, às vezes o nosso monte não é nem um monte alto como nós propriamente dito vamos, mas às vezes o nosso monte é você se humilhar diante da presença. Às vezes o teu monte, querida, é como Jesus ensinou através dali dos discípulos, olha, entra no teu quarto, rapaz, olha, se humilha diante de mim, 2 Crônicas 7,14, vai na humilhação, esse é o teu monte, e a Bíblia vai dizer, querido, que sempre, toda vez que a pessoa se humilhou, Deus deu vitória, e aquele homem, então, ele foi para o monte, propriamente dito, ele, a mulher dele, e a mulher olhou para ele e falou assim, rapaz, tu não está aguentando subir, vamos meu esposo, vamos meu marido, que hoje tem vitória para você em cima do monte, e ele falou, vai, sobe, porque eu não estou aguentando. Toda vez que Deus está perto de te dar uma grande bênção, e o inimigo está falando, olha, eu vou te destruir, eu vou acabar com a tua raça, eu vou te matar, é porque está perto da tua vitória. E ele falou assim, eu vou subir. E quando ele chegou no pico do monte, Deus usou a própria esposa dele, e falando assim, ó, o anjo trouxe como é que é o nome do negócio de servir? Uma bandeja de prata, numa bandeja de prata, um coração novinho para você, meu marido. E quando ele falou assim, ó, recebe, o homem fez igual um menino correndo com 7 anos de idade, e foi para lá, e subiu um monte, e desceu um monte, e subiu. Ele falou, irmão, hoje em dia, se fosse possível, eu não jogo, mas se fosse possível, até bola eu jogaria, porque Deus me deu um coração de criança. Deus está fazendo isso hoje pela fé, Deus está te dando um coração de criança nessa noite. Coração de criança, porque o coração da criança não tem nenhum tipo de malícia, nenhum tipo de coisa que vai tentar tirar a tua fé ou a tua comunhão com Deus, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia, presta atenção, querido. Olha só, irmão, já estou encerrando, estou dando essa corridinha básica aqui, presta atenção. Já na construção da nossa... preciso falar aqui. Ó. Estamos aqui para auxiliar em alguma forma, sabendo que cada um de nós somos construtores de nós mesmos. Você sabia que você é um construtor de você mesmo? Não bota a culpa no teu pastor não, tá? Não, o pastor meu não está me ensinando do jeito que deveria ser ensinado. É você que não lê a Bíblia, é você que não está fazendo a coisa certa. Lembra lá na época, lá no Éden? Ô Eva, por que comeu? Não, primeiro para Adão, né? Que ele tinha primeiro ele criou Adão. Adão, por que tu comeu? Ah, Senhor, ainda falou mal com Deus ainda, rapaz. Fosse nos dias de hoje, nosso filho ia levar um ensinamento ali, né, pastor Miquel? Ó, a mulher que tu me deste, me fizeste comer desse fruto aí. E você, Eva, a serpente me enganou. E você, serpente, não tinha mais para quem botar a culpa e ficou por isso mesmo. O homem está sempre querendo encontrar um culpado. Bonita é quando a pessoa se assume, irmão. Mas como é difícil hoje em dia. Foi eu que pequei, William. Me perdoa, irmão. Sou ser humano.
tu me perdoa? Não, irmão, está perdoado. Que coisa linda! Parece que a gente nasce novamente, irmão. Por que que Deus, Ele fala que nós devemos ser como criança? Tem até um hino que diz, né? Quero ser como criança, né? Por quê? Porque a criança, irmão, ela bate hoje no coleguinha, daqui a pouco ela está abraçando o coleguinha, mas como tem crente embirrado com um outro dentro da igreja? Precisamos tratar isso, irmãos. É difícil, também dói em mim. Arde aqui também, querido, sou ser humano. Mas Deus está nos tratando nessa noite, está nos ensinando nessa noite, querido. Nós somos construtores de nós mesmos. Agora, olha só, já na construção da mente é diferente. Pois na mente do homem existe uma chave por dentro, que somente ele e mais ninguém pode abrir. Quer dizer, nós somos construtores de nós mesmos, e na nossa mente existe uma chavinha. Se ninguém, ou melhor, se essa pessoa que está precisando ser mudada não quiser mudar, ninguém vai mudar ela. Lembra lá do síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim? Não é isso? Por quê? As pessoas, elas têm essa tendência, amado. Olha só, deixa eu dar uma corrida aqui rápido. O mais interessante é que eu observo ainda nessa primeira parte do versículo, nós vamos ver aqui sobre Davi, querido. O Salmo 42, versículo 5, vai falar assim, ó, por que está abatido a minha alma? Por que está abatida? Esse salmo aqui é tremendo. Por que tu estás abatido? Ele faz uma pergunta para ele mesmo. É a mente dele, é o psique dele, já tendo em vista que nós temos que ser curados e ser libertos da alma, que é uma das piores prisões do ser humano, né? E agora ele fala assim, ó, alma, por que tu está abatida? Sabe o que Davi está fazendo aqui? Davi está usando uma fórmula de Deus para poder combater a depressão. Ele está usando uma forma para evitar transtornos depressivos, porque Davi enfrentava várias batalhas. Davi enfrentava várias batalhas. Você lembra lá quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito? A história bíblica vai dizer que ele vai. Quando chega no meio do caminho, o negócio fica ruim. Porque ele olha assim, meu Senhor, por favor. Ele olha para Coré, para Datã e Abirão, os três são as três pedras no sapato dele. Ó, que eles morram com morte não natural, que não morra de resfriado, que não morra nem de infarto fulminante e nem de coronavírus, que eles morram com a morte que ninguém nunca viu antes. Se o Senhor é na minha vida, a Bíblia vai dizer que Deus tomou um milkshake deles. Eles foram chupados, irmão. Eles, a sua fazenda e a sua parentela. A maioria da parte deles, não todos eles, mas a maioria das partes deles. Eles foram chupados pela terra porque Deus estava vendo a tensão psíquica, psicológica de Moisés. Quem Deus manda? Precisa encerrar. Quem Deus manda então? Deus manda o sogro que estava lá na dele. Às vezes Deus manda uma pessoa para tratar a gente, pastor Miquéia. E às vezes pessoa que você nunca nem deu valor, fala assim, rapaz, não faz isso não, rapaz, Deus é contigo. Só um abraço e resolve o teu problema. Que coisa linda, irmãos. Deus, Ele é especialista para nos tratar, irmãos. E Ele manda ali o sogro, não é isso? Ele vai mandar Jetro no meio do deserto, no momento mais crítico da vida de Moisés. Moisés está enfrentando o maior problema da vida dele, por quê? Porque ele olha para Coré, o camarada é ruim. Ele olha para Abirão, é pior ainda. E aí fala assim, Senhor, olha o que só me deu para poder cuidar. É isso aqui? Tem momento, irmãos, vocês têm que orar pelos pastores da igreja. Graças a Deus os irmãos são bênçãos, mas tem pessoas que precisam ser tratadas, como eu preciso. E às vezes a gente machuca nossos pastores sem querer, igual o Chave, né? Sem querer, querendo. E Deus está falando assim, ó, aqui não tem chapolim colorado não, meu filho. Ou você se acerta ou no céu você não entra. Tem que ter acerto aqui, ó, nesse momento dentro da igreja. Tem que pedir perdão. Pastor, me perdoa, pastor, tinha um sentimento contra o Senhor. Mas nessa noite jogou por terra. Eu estava vendo o Abner Ferreira. Eu e minha esposa gostamos muito de ver o Abner Ferreira, que é o bispo Abner Ferreira aqui de Madureira, não é isso? Ele falando assim, uma certa ocasião, um irmão falou assim, pastor, eu vim pedir perdão para o senhor. Está perdoado, meu filho, aquela vozinha dele, que ele tem uma vozinha engraçada, né? Ó, está perdoado, meu filho. Não, pastor, mas deixa eu te contar o problema. Meu filho, não conta o teu problema para mim, não. Sabe por quê? Senão eu vou ficar com raiva do irmão.
Está perdoado, rapaz, já basta. É isso que você quer com o irmão da igreja, com o pastor da igreja, com o seu dirigente, meu irmão. Não importa o que você pensou dele. Meu irmão, pastor Miquel, eu te amo a partir de hoje. Eu achava que sou meio coisinha assim, mas eu te amo, rapaz. É isso que você tem que fazer com o pastor Miquel. Não bota gasolina no negócio não, meu irmão. Seja um crente bombeiro, apaga o fogo. Pastor, eu tinha um negocinho aí, mas, olha, hoje em dia, rapaz, eu me alegro quando o senhor entra na igreja. Pastor, quando o senhor fala, eu sinto tanta presença de Deus. Quer dizer, você está trocando os sentimentos. É isso que Deus quer nessa noite. Oh, glória. Aleluia. Jetro falou assim, ó, Moisés, se você, meu filho, não fizer o que eu vou falar para você, você vai infartar, tu vai morrer. Ó, pega, coloca homens, né, com 500, com 100, com 50, descentraliza o trabalho, rapaz, vai dar certo. Ele não seguiu o conselho do sogro, e deu certo, irmãos. O que às vezes, irmão, nós fazemos é o contrário, em vez de botar água no fogo, a gente quer incendiar, botar mais, a gente quer apagar o fogo com gasolina, irmão. Pastor, será que se a gente não fizer por aqui, eu creio que o pastor é uma pessoa humilde, se você vir com uma proposta de Deus, ele vai te ouvir. É isso que Jetro fez com Moisés, irmãos. É isso que nós precisamos fazer. Pastor, senti vontade de evangelizar aquilo ali. Irmão, não vai agora não, porque está tendo a pandemia, mas quando acabar o irmão pode ir. Olha que coisa maravilhosa, irmão, você está somando no ministério da tua igreja. Meu Deus do céu, é tanta coisa, não poder nem falar não, mas ele falou que eu vou fazer igual o pastor Miquel, eu vou voltar para terminar esse estudo, em nome de Senhor Jesus. Mas eu quero aqui, olha só, irmãos, eu quero aqui somente deixar isso aqui para vocês, ó, em nome de Senhor Jesus, ó. Quando nós aceitamos a Cristo, e agora eu encerro, quando nós aceitamos a Cristo, passamos a não nos mandar mais editar as nossas próprias regras, simplesmente pelo fato de entendermos que aquele que criou a mente humana, porque estamos falando de mente, psique, tem todo o conhecimento, por isso é o Senhor quem nos guia. O que a minha mente produzir refletirá nas minhas consequências, quer sejam elas boas ou ruins, mas com Deus é diferente. Deus é Deus de totalidade. Sabe o que Deus quer dizer aqui? Que Deus ele quer que o teu corpo seja um corpo são, mas que a tua alma seja uma mente muito mais sarada ainda. Não adianta o meu corpo estar são, quando a minha mente está toda contaminada. Contaminado o quê? Pelos prazeres da vida, contaminado pelo pecado, pelas concupiscências da carne, quando está contaminada pelo próprio, né, envolvimento com as coisas satânicas. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer para nós, que quando nós estamos sarados, aí nós voltamos então para o tema, né, irmãos? O tema vai dizer para a gente, olha só que coisa linda, como vencer a escravidão e se tornar livre. Aqui foi dado algumas coisas que ficou pendente devido ao horário, mas deu para os irmãos entender qual é a proposta de Deus para a igreja nessa noite. Deus está mais preocupado em tratar você do que outras pessoas que querem às vezes só julgar a tua causa. Jesus ele está preocupado em cuidar de você porque Ele te ama e Ele te quer muito bem, amém? Deus possa... maravilha, coisa linda, irmãos. Deus é muito bom, né? Quem quiser, irmão, receber uma oração, irmão, venha receber oração. Olha, Deus falou comigo hoje, eu preciso ser sarado numa área. Não precisa falar a área. Eu estou aqui, eu sou o primeiro, pronto. Se eu servir de exemplo para você. Se você quer receber uma oração, tá? Aí, coisa linda, já está vindo aqui o jovem, né? Está vindo mais aqui um amado aqui, com cara de pastor aqui, né? Homem de Deus, né? Não tenho intimidade, não sei se o irmão é pastor, se é presbítero, se é evangelista. Ele parece pastor, estou profetizando a tua vida futuramente. Amém? Está bonito, está mais bonito que eu, rapaz. Tá mais, né? E Deus está mais preocupado em nos tratar como igreja, irmãos. Porque se é uma coisa que o povo de Deus precisa ser tratado nessa noite. Eu vou pedir para o pastor presidente fazer essa oração. O pastor presidente vai fazer essa oração. Oi? Amém? Então ele me permitiu, a gente faz assim por respeito, né, irmão? Mas ele me permitiu orar então. Aqui, ó. O coronel, chama ele de coronel, ó. Meu amigão. Tenho ele aqui no fundo do meu coração, na minha alma. Deus quer nos tratar nessa noite, irmãos. Deus quer curar nossa alma. Eu creio que Deus está curando a nossa alma nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Está chegando aqui mais uma irmã. Oh, glória. Deus é muito bom, irmãos. Eu sou muito grato, tá, pastor? Pelo Senhor me conceder aqui essa oportunidade. O Senhor é uma pessoa que eu tenho muito carinho, tanto o Senhor como também o pastor Ademil. Eu amo muito vocês. Desde quando era batista, eu sempre ia lá para minha mãe fazer o imposto de renda com ele. Né, pastor? Não é verdade?
E eu ia ali, eu sempre falei, poxa, esse pastor é interessante, né? Ele é sereno, calmo. Poxa, eu vou aprender com ele. E como precisa aprender com ele. Tá vindo mais um irmão ali, mais um outro irmãozinho ali na frente. Coisa linda, irmãos. Eu era menininho, hein? Não, né? A idade está chegando aí, mas eu era menininho ainda com a minha mãe. E eu e minha mãezinha da Igreja Batista, na Batista até hoje ali, nós íamos ali no escritório dele, ali em cima da Xodó. E a gente sempre via ele. É lá ainda, pastor. Tá vendo? E aí, no caso, a minha mãe não está fazendo mais devido à idade, né? Mas que Deus nos abençoe. Queridos, vamos orar. Coloca as suas mãos aqui, direcionada para esses irmãos. Só eles sabem o que eles têm dentro da mente deles, tá, querido? Só eles sabem o que passa na alma e Deus está tratando eles em nome do Senhor Jesus. Tem gente aqui que está representando alguém na família também, eu sinto isso. Amém? E serve porque Deus, ele vê a fé. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, nós, Pai, na nossa tão pequena, Pai, Deus, na nossa fragilidade, Pai, como diz Paulo, Pai, que o bem que eu quero não faço, mas o mal sempre está diante de mim. É uma guerra constante. Ele fala, portanto, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pai, que isso venha a ser uma verdade em nós, Deus. Que quando nos der vontade de fazer alguma coisa que vai maltratar, que vai, sabe, Pai, que vai de certa forma mexer com a Tua santidade, que o Senhor venha nos lembrar essa palavra, Senhor. Pai querido, eu quero abençoar esses Teus servos nesta noite. Senhor, se existe um trauma, Pai, se existe, Pai Santo, alguma coisa que está ainda, Pai, martelando dentro deles, em nome de Jesus Cristo, que hoje venha sair, Senhor. Pai, que eles venham sentir um refrigério na alma. Pai querido, Davi falou, porque está batido a minha alma? Mas ele falou depois, na parte B, a minha alma ainda te louvará, Senhor. Ainda que eu passe por tribulação, os amalequitas me perseguem, os filisteus me perseguem, Senhor, mas ali a Bíblia vai dizer que Davi foi um ícone em Israel, e existe até a cidade chamada Cidade de Davi, ali em Judá, Senhor, em Jerusalém, um homem que teve um legado e deixou um legado para o povo de Israel até nos dias de hoje, Senhor. Que esta pessoa que aqui está nesta noite, que ela venha deixar esse legado para esse parente, para essa pessoa, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, traga, arranca essa angústia, tira essa angústia dessa alma, que ele venha sair mais leve do que uma pluma hoje aqui, Senhor. Senhor, ajuda a tua igreja, eu entrego nas tuas mãos também, Pai, esse povo que vem aqui na frente, e também os presidentes, os corpos de obreiro, o círculo de oração, que amanhã terá oração aqui nessa casa, as crianças, os jovens, adolescentes, Pai, o presidente do DEC, Miquel Figueiredo, o seu irmão Misael, Pai, as pessoas que estão responsáveis com o ensinamento da tua igreja, toma o teu povo nas tuas mãos, dá vitória, Senhor, nos ajuda, e eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.